Você ganha mais dinheiro como empreendedor quanto mais específico o problema que você resolve. Fala galera, Thales novamente, vou falar bem rápido, sem introdução, porque eu tenho pouco tempo aqui, mas essa ideia vai transformar a sua cabeça. Primeira coisa, a gente já viu que resolver um problema é algo que te remunera como empreendedor digital. Mas quanto mais específico o problema que você resolve, mais você é remunerado por isso. Pensa comigo, quantas pessoas procuram uma casa para alugar? Ou melhor, qual que é o problema que a pessoa que está oferecendo uma casa para alugar resolve? De quais pessoas ela resolve? Por exemplo, eu estou aqui nesse apartamento aqui na cidade de Campo Grande. Ele resolve problemas de pessoas que moram em Campo Grande, certo? Moram em Campo Grande, beleza. Mas, por exemplo, se o cara mora lá do outro lado da cidade, e como Campo Grande é uma cidade extensa, cara, não compensa. Às vezes ele vai passar uma hora para chegar do outro lado da cidade. Então, a gente já reduz ali um pouco para esse apartamento, no caso que eu estou morando. No caso, seria para quem mora ou trabalha, né? Trabalha, tem família perto do bairro, certo? Então, ele resolve esse tipo de problema. O que mais? Outras coisas como, pô, tem 2 quartos, né? Tem piscina, então resolve o problema de quem quer piscina. 2 quartos, resolve o problema de famílias que tem mais de uma pessoa. Se o cara é solteiro, às vezes ele não vai se importar com 2 quartos. E outra coisa, né? Tem um porteiro ali que para mim é muito primordial, porque eu trabalho fora, então receber encomendas, eu preciso do porteiro ali para receber muitas encomendas que eu peço online, né? Enfim, outros tipos de coisa ali a gente poderia falar. Qual que é o valor do apartamento? É quase uns R$ 1.200, é um salário mínimo. Então, resolve o problema de pessoas que ganham entre mais ou menos uns 2.500, eu colocaria, colocaria de renda familiar até uns R$ 20.000 por mês, mais ou menos. Porque o cara que está recebendo um salário mínimo ele não consegue pagar aqui porque é 1.200, quase o salário dele inteiro. Né? Pode ter exceções, pode ter gente que ganha mais que 20k, mas a maioria é isso aqui, ó. A maioria entra dentro dessa faixa. Beleza, esse é o tipo de pessoa que resolve esse problema. E quanto que custa esse apartamento? R$ 1.200. É isso que eu pago hoje aqui para morar nesse apartamento que vocês estão bem. Beleza? Isso é um problema resolvido de forma geral. Outro tipo de problema, pessoal, outro tipo de problema que eu posso elencar aqui, que não seria resolvido, por exemplo, de forma geral. Os meus pais, aliás, os familiares da minha esposa vieram aqui visitar a gente e eu tive um problema. Por quê? Justamente por esse apartamento ele ter 2 quartos, justamente por esse apartamento ele ser pequeno e ser ideal para 2 pessoas manterem, ele não tem muito espaço. Então, o máximo que dá para fazer é colocar um colchão aqui. Então, quando eles vieram visitar a gente precisou fazer o quê? E a gente precisou alugar um Airbnb, certo? Alugar por temporada. E de quem isso resolve o problema? No caso, resolveu o problema do Thales, que veio os familiares aqui, ele precisava de um lugar para essas pessoas ficarem. Um lugar que seja perto, né? Ou seja, resolve o problema de quem mora perto e tem familiares que vão vir, que foi o meu caso, vir visitar, né? Resolve o problema de, sei lá, de estar mobiliado, né, mobiliado o apartamento para servir essas pessoas, porque a maioria dos imóveis não estão mobiliados, resolve o problema de quem precisa de uma hospedagem rápida, né? Por exemplo, se eu for alugar um mês de apartamento, eu tenho que pagar calção, eu tenho que fazer outras coisas, então eu preciso daquela comodidade, né? Vou colocar aqui, comodidade. Então, isso é um problema mais específico. Aqui no caso, eu passei na pele por isso. E eu vou falar as 3 coisas e eu passei na pele pelas 3 coisas, tá? Então, qual que foi o valor disso daqui? Foi o valor de aproximadamente R$ 200 a diária. Então, se a gente colocasse ali por mês, isso daqui sairia uma semana, né? 5 dias que ficaram aqui, seria quase o valor que eu pago no aluguel no mês. Né? 20 vezes 30 daria R$ 6.000 por mês. Thales, mas a pessoa não está ganhando isso porque ela não aloca todos os dias. Tudo bem, eu estou pensando aqui no tempo que ela poderia alocar no máximo e quanto que ela ganharia para resolver esse problema. Não se prendam a coisas pequenas. Entendam a diferença, tá bom? Enfim, alugar esse Airbnb de temporada ficou esse valor. Agora, eu preciso, antes de passar para o último tópico, eu preciso falar sobre os 3 tipos de conhecimento. Fica comigo que eu vou falar bem rapidamente sobre isso. Existem coisas, pessoal, que você sabe, tá? E a gente vai elencar esse tipo de conhecimento como coisas que você sabe, tá? O que são coisas que você sabe, Thales? Cara, Bitcoin. Eu sei sobre Bitcoin. Eu sei o que é, eu sei explicar, eu sei
como funciona a tecnologia, eu sei todas essas coisas. E existem coisas que você não sabe. Por exemplo, se eu perguntar para uma pessoa na rua, muito provavelmente ela já ouviu falar de Bitcoin, mas ela não sabe o que é, né? Ou você que está vendo esse vídeo, às vezes você sabe o que é o Bitcoin, às vezes você não saiba. Mas existe ainda um terceiro tipo de conhecimento oculto, tá? Que é o quê? São as coisas que você presta muita atenção. Você não sabe que não sabe. Thales, como assim? Coisas que você não sabe que não sabe? Exatamente. Nesse mesmo exemplo do Bitcoin, existem pessoas que já ouviram falar de Bitcoin e não sabem o que é, existem pessoas que já ouviram falar e sabem o que é, como eu. Existem outro tipo de pessoa que está numa bolha que a pessoa nem imagina uma realidade em que essa palavra exista. Ela nem imagina, nem sabe o que significado dessas letras ordenadas, Bitcoin. Se ela lê assim, para ela vai ser a mesma coisa que nada. A mesma coisa que eu inventar uma palavra aqui na hora. Então, esse tipo de coisa é as coisas que você não sabe que não sabe. E aqui, pessoal, aqui mora 99%, tá? 99% do conhecimento mora aqui. E isso é o mais louco sobre empreendedorismo. Tem muitas ideias de negócio, muitas coisas, muitos problemas a serem resolvidos que não são resolvidos pelas pessoas e que os empreendedores são muito bem pagos para resolver esses problemas. Se você resolver um problema de audiência específica, você será muito bem pago para resolver. Por quê? Porque você não tem a concorrência dessas 99% de pessoas que não sabe que não sabe. Não sabe que não sabe que existe aquilo. Por exemplo, o que eu vou falar para vocês agora é algo específico do meu trabalho e é um conhecimento que vocês não sabem que vocês não sabem. Vocês não sabem que vocês não sabem. Eu estou afirmando isso para a maioria de vocês que estão vendo esse vídeo. Existe, pessoal, um curso, né, dentro do meu trabalho na Força Aérea que eu preciso fazer. É um curso em São José dos Campos, tá? Isso é um curso feito para controladores de tráfego aéreo, tá? Então a gente vai para esse curso, eu vou no fim do mês e a gente vai para esse curso e a gente fica uma semana lá, certo? Uma coisa que você provavelmente não sabia que você não sabia. A gente precisa ir para esse curso, o único local é lá. Lá tem um centro de treinamento, onde a gente treina várias coisas dentro de um simulador. Enfim, é bem legal. Mas a gente recebe o dinheiro ali para a gente ir, ajuda de custo para a gente se deslocar para lá, e eles não pagam a nossa hospedagem. Ou seja, eu tenho um lugar lá em São José dos Campos que chama ICEA, né? Outra coisa que provavelmente você não sabia que não sabia, que é o lugar onde acontece esse curso. E a maioria das pessoas que vão nesse curso, e olha, o Brasil inteiro, todos os controladores de tráfego aéreo, estou falando aí de umas 5 mil pessoas, todos os meses, na maioria dos meses, vão para São José dos Campos fazer esse curso, ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, beleza? Então as pessoas, elas precisam do quê? De uma hospedagem por um curtíssimo período de tempo em termos de rotatividade, mas muita gente precisa ao longo, espaçadamente, né? Precisa de uma hospedagem próxima e que ofereça coisas básicas ali para a pessoa, ela, sei lá, se manter ali, fazer uma própria comida, comodidades, vou colocar aqui, assim como o Airbnb, não vou colocar muitas coisas. Mas esse tipo de hospedagem, ele é feita só para essa classe específica, só para militares e só para pessoas que têm esse tipo de necessidade. Eu digo isso por quê? Porque eu estou indo para o curso e eu precisava de uma hospedagem. E aí eu perguntei para as pessoas, olha, vocês conhecem uma hospedagem? Ah, tem a dona tal. E a dona tal, ela só aluga para militar homem, tá? Só aluga para militar homem. E isso aí já tira várias coisas, várias objeções, né, da pessoa, do locatário, no caso. Pô, se você é militar, você tem que zelar ali em qualquer lugar que você está, certo? Você tem que zelar pela boa vizinhança, enfim, pelo seu nome, né? Você não pode fazer uma zona ali na hospedagem dela, porque senão ela vai te achar e, enfim, porque não é correto, certo? Então, ela só aluga para militar homem. E quanto que é a diária por lá, mais ou menos? A diária por lá é mais ou menos R$ 100 por cama. E lá ela tem o quê? Ela tem 2 camas dentro de uma casa, é uma casa compartilhada com vários militares homens, né? Tem 2 camas por quarto, 2 camas por quarto e 4 quartos. Ou seja, ela tem uma média de R$ 800 de diária por dia. Essa pessoa, ela tem 2 casas, tá? Então, mas eu vou colocar aqui pra gente fazer direitinho esse cálculo matemático. Ela tem R$ 800 de diária que ela recebe, porque ela está oferecendo uma solução para um problema ultra específico.
A comunicação dela não é com todo mundo. Ela não atende todo mundo. Meu irmão, ela só aluga para esse público aqui, ó. E a maioria desse público aqui, 90% são esses caras que vão fazer esse curso que eu te falei. Vão ficar no máximo 5 dias, mas aí depois de 5 dias tem outros caras que vão render eles ali e vão ficar ali. R$800 a diária, se a gente fizesse 8 vezes 3, 24. Isso daqui, se ela fechasse todos os dias, daria 2.400. Perdão, R$24.000 por mês. As 3 coisas são imóveis. Eu alugo por um mês, outro eu alugo por temporada e outro ela está resolvendo um problema mais específico. Eu espero que esse vídeo tenha dado uma clareada na mente de vocês sobre como resolver um problema específico te dá mais dinheiro. Como o empreendedor, ele é mais remunerado quando ele resolve um problema específico. Então, muitas vezes você quer atacar um nicho muito amplo porque você acha que tem mais pessoas dentro daquele nicho. Eu posso falar para mais pessoas. Então, por eu poder falar para mais pessoas, eu tenho mais chance de vender. Negativo. Quanto mais específico você resolver um problema, mais você vai cair nisso daqui, ó. Coisas que você não sabe você não sabe. Você vai cair em você não tem concorrência. Quem tem concorrência para isso daqui? Agora, se você está assistindo esse vídeo falando, pô, então eu vou criar uma hospedagem lá e cobrar, sei lá, um pouquinho mais barato, né? Mas essa concorrência é muito baixa, porque pouquíssimas pessoas sabem isso daqui. Provavelmente essa mulher é uma mulher que, sei lá, já estava no meio, tem um filho, ou tem um marido, ou, enfim, ela tem alguém ali do círculo social dela que entendeu que existia aquela necessidade, e aí ela criou essa solução para essa necessidade específica. Show de bola. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha clareado as ideias de vocês. Comenta aqui embaixo se isso te ajudou de alguma forma. Fiquem com Deus e até a próxima.